Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está assistindo esse vídeo aí, né? Pessoal, acho que essa já é a nossa terceira, quarta semana, eu não sei exatamente aí como é que tá, mas se essa é a nossa terceira ou quarta semana de isolamento, né? Então eu espero que vocês ainda, aqueles que podem, que estejam em casa e que vocês estejam aproveitando esse momento para colocar os estudos em dia, tá bom? Porque daqui a pouco, se Deus quiser, a gente volta a nossa programação normal e presencial, tá bom, pessoal? Então hoje o assunto é produto de solubilidade. Vocês já receberam isso, seja no AVA, seja no Google Sala de Aula, tá bom? Já está lá disponível para vocês esse mesmo arquivo que eu estou com ele aqui nas mãos, tá? Então já está disponível para vocês aí no Google Sala de Aula ou no AVA, tá bom? Então olha só, o que é o produto de solubilidade? Produto de solubilidade nada mais é do que a minha constante de equilíbrio de um sal pouco solúvel. A gente vai chamar isso de KPS. Então, produto de solubilidade é soluto pouco solúvel e seus íons. E aí eu trouxe um exemplo, tá? Aí no meio desse material que vocês têm, o exemplo que a gente tem, vamos lá. Como é que é o nome disso daqui mesmo? Como? Fosfato de cálcio. Então eu tenho fosfato de cálcio, que é sólido. E aí a gente teria que fazer aqui o nosso dissociar, aquilo que a gente já fazia lá na lista 2, quando a gente ainda tinha aula presencial, quando os nossos encontros ainda eram presenciais. Agora, por enquanto, tá assim, por conta aí da doença Covid-19, tá bom? Mas logo a gente está de volta. Ó, algo do cálcio, para ir lá para o fosfato, PO4, o 3 vai subir, tá aqui. Algo do fosfato, para vir aqui para o cálcio, o 2, o 4 não pode nunca, porque o número que acompanha o oxigênio jamais vai abandonar. Então, ficou o quê? Cálcio 2+. Eu já coloquei aqui o número do balanceamento, mas vamos apagar e fazer de novo para a gente fazer juntos. Então, olha só. Quantos cálcios eu tenho? 1, e aqui eu tenho 3, para ficar igual 3. Então, agora a gente tem 3 cálcios. Quantos fosfatos eu tenho? Tudo isso junto é um fosfato. Tem gente aí do outro lado falando 4 até hoje. Gente, é 1. 4 se fosse oxigênio, tá bom? Então a gente tem aqui um fosfato. E do outro lado a gente tem exatamente 2. Tá? O que eu faço para ficar igual? Coloco um 2 ali na frente. Tá bom? Então agora está balanceado. Lembra lá de equilíbrio químico? Como é que era equilíbrio químico? A gente tinha a constante, que era a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Não era isso que a gente fez lá em equilíbrio químico? Kc, Kp. Aqui não é diferente. O problema aqui é só o seguinte: aquilo que está no estado físico, sólido ou líquido, não participa da minha expressão da constante de KPS. Então, olha só. Quem que é os meus produtos? Vou aqui, KPS, que é a minha constante agora a ser estudada, que é igual à minha concentração de produtos. Quem que é meu produto? Cálcio. Tem potência? Sim. O 3 aqui é exatamente o número do balanceamento. Vezes a minha concentração do meu segundo produto, que é fosfato. Tem potência? Sim. Esse 2 é exatamente o meu número do balanceamento. Então, olha só. KPS é igual concentração de cálcio elevado à terceira potência por conta do balanceamento vezes concentração de fosfato elevado à segunda potência por conta do balanceamento. Vocês devem estar se perguntando por que o professor não passou um risco aqui e colocou o meu reagente, que era sólido. E aí a literatura traz que quando o meu reagente é sólido, eu poderia fazer assim, ó. KPS é igual concentração de cálcio elevado à terceira vezes concentração de fosfato elevado ao quadrado. Quando eu tenho alguém, seja produto, seja reagente, que não participa da minha constante, eu vou colocar o número 1. Então isso é regra. Concentração de cálcio elevado à terceira vezes concentração de potássio elevado ao quadrado dividido por 1 é o que, gente? Exatamente concentração
de cálcio vezes concentração de fosfato. Então não há necessidade nesse momento de eu colocar o meu número 1 aqui embaixo. E daqui a pouco vocês vão ver que a gente vai começar a calcular, a gente vai colocar números aí. E a gente vai fazer juntos alguns exemplos, porque vocês já tiveram acesso aí a esse material. Vocês viram que lá no final tem lá 9 exercícios para vocês trabalharem, tá bom? E um detalhe, com isso a gente chega à conclusão, e a literatura traz isso, que Kc, constante de equilíbrio, é igual a Kps, constante de equilíbrio de um sal pouco solúvel. Tá? Então a gente está falando agora de Kps, tá bom, pessoal? Hoje os vídeos vai ser um pouco mais curto aqui, a nossa fala vai ser um pouco mais curta, porém eu vou pausar o vídeo e a gente já volta, porque eu tenho que apagar o quadro, agora eu estou em casa, a gente não pode mais ir na faculdade, tá tudo fechado, mas a gente está aqui da nossa maneira para levar o material para vocês, tá? Então vocês notaram aí que o meu quadro é bem menor, tá? E eu preciso apagar, e para que vocês não fiquem aí perdendo tempo enquanto eu apago o quadro, a gente vai pausar o vídeo e a gente já volta, tá bom? Estamos de volta, pessoal. Então, olha só. Produto de solubilidade vai ser sempre chamado, então, por KPS. KPS. Então, você ouviu falar o termo produto de solubilidade, a gente está falando de KPS. KPS vai estar sempre ligado, de certa maneira, a uma outra estrutura, chamada de S. É o que eu chamo de solubilidade molar. O que é a solubilidade molar? É a concentração molar dos íons correspondente àquele sal pouco solúvel que a gente falava agora há pouco. Tá? Então, olha só. E detalhe, tem que ter concentração mol por litro. Então, tem que ter concentração mol por litro. Tem um exemplo aí? Vamos começar a calcular ele para vocês verem e notarem também como a gente faz para fazer cálculo de KPS. Então ele é dividido em algumas etapas, em alguns passos, tá? Tá descrito aí para vocês. Vocês vão ver que tá cheio de setas, cheio de ligações, aí, cheio de informações para que vocês consigam entender, tá? Mas eu acho que com o vídeo vocês vão conseguir numa boa. Então tem aí uma proposta, um exercício da Mackenzie, se eu não estou enganado. Deixa eu só conferir aqui. Não tem, esse aqui não, é o outro que é da Mackenzie. Então olha só, considerando que a solubilidade do fosfato de cálcio a 25 graus Celsius vale solubilidade, então é S. Então o S vale quanto? 10 a menos 6 mol por litro. É isso que está no exercício. Qual será o valor do produto de solubilidade, KPS, para esse composto? Então a gente tem que agora fazer cálculo. A gente chegou à etapa massa do exercício, vamos dizer assim, né? Que é a parte de fazer cálculo. E aí o que acontece? Eu tenho que começar pela minha primeira etapa. Qual que é a minha primeira etapa? Aquela que vocês já sabem, que é dissociar o meu sal. Olha só, algo do cálcio para subir lá para o fosfato tem um 3, correto? PO4, 3 menos. Ficou igualzinho que nem o arquivo que vocês têm aí na primeira página do caderno de vocês, primeira e segunda página do caderno de vocês, quando a gente fez uma tabelinha na aula presencial. O fosfato tem que estar exatamente dessa maneira. E agora, tem algo aqui do fosfato que pode subir aqui para o cálcio? Esse 4 pode abandonar o oxigênio? Não, porque todo número que acompanha o oxigênio jamais o abandona. Foi isso que eu disse para vocês. Então, olha só, mas o 2 que está do lado de fora do parêntese pode. Então, subiu lá, Ca2+. Aí vocês devem estar se perguntando assim, será que agora vai ter balanceamento? Claro que vai, gente. Falou que a equação química, a reação química, balanceamento faz parte. A gente tem que conferir, tá bom? Então vamos lá. Quantos cálcios? 1, professor. E aqui do outro lado? 3. Então para ficar igual, o que a gente tem que fazer? Coloca um 3 bem aqui. Então agora quantos cálcios eu tenho? 3. Quantos cálcios a gente tem? 3. Então tá ok. Quantos fosfatos? Tem gente aí do outro lado falando 4. Tá errado. Eu tenho um fosfato. Um fosfato. 4 eu teria se a pergunta fosse oxigênio, tá bom? Então eu tenho um fosfato. Tudo isso junto, um fosfato. E aqui quantos fosfatos a gente tem?
2 fosfatos. Para ficar igual, então, a gente coloca um 2 bem ali. Primeira etapa concluída. Essa vocês já sabem, tá? Diferente de outras coisas que a gente estudou, agora o meu reagente é um sólido pouco solúvel e os meus produtos serão íons aquosos, tá bom? E aí, olha só um detalhe. O próximo passo agora eu vou chamar de atribuir S. Então a gente viu no quadro anterior que aquilo que é sólido não participa, não foi isso? Então o que vai participar da minha expressão da constante de equilíbrio aqui? Só aquilo que é aquoso, da minha constante de equilíbrio do sal, né? O KPS. Só aquilo que é aquoso. E aí a próxima etapa, a gente vai chamar ela de atribuir S. O que quer dizer isso? Para cada composto que vai participar do meu cálculo, eu vou atribuir um S. E aí por isso que o balanceamento aqui entra em questão. Se você erra a sua quantidade no balanceamento, você vai errar a quantidade de S's atribuído, consequentemente você vai errar o cálculo, tá? Então eu pergunto, quantos cálcios eu tenho aqui? 3. Então, para cada molécula de cálcio, um S. Quantos cálcios a gente tem? 3. Então, quantos S's eu terei aqui? Vamos de vermelho mesmo. 3 S's. Para cada molécula, um S de solubilidade. Não é de saudade, tá? Igual a música. Então, olha só. 3 cálcios, 3 S's. Então, 2 fosfatos. Então, eu terei 2 S's, tá? S de solubilidade, tá bom? Eu estou colocando o S dessa maneira porque esse S meu aqui parece o número 5. Vocês vão ver que quando tiver uma conta que envolve S, número 5 é basicamente igual à minha escrita, tá bom? Então a segunda etapa a gente concluiu. Vamos recapitular. Primeira etapa, eu desmembrei o meu sal, dissociei o meu sal, fiz a minha reação com os meus produtos no estado físico, na fase aquosa, fiz o balanceamento. Primeira fase, primeira etapa. Segunda etapa, atribuir S. Para cada molécula que participa, um S. Tenho 3 cálcios, 3 S. Tenho 2 fosfatos, 2 S. Beleza? Terceira etapa, escrever a expressão da constante de KPS. Então, olha só, KPS é igual concentração, quem que é meu produto? Cálcio, 2 mais, vezes a concentração de fosfato, 3 menos. Aí eu pergunto, em algum desses tem balanceamento? Sim ou não? Porque se tiver, o balanceamento, assim como lá em equilíbrio químico, vai ser o meu coeficiente, vai ser o meu número que vai virar potência daqui a pouco. Então, olha só, o cálcio tem o número 3 aqui de balanceamento, então, ó, elevado à terceira potência. O fosfato tem um 2 aqui do balanceamento, então, olha só, elevado ao quadrado. Dividido por, o meu reagente vai participar, sim ou não? Não, porque ele é sólido. Então precisa de eu dividir isso daqui por 1, sim ou não? Não. Então a minha expressão está escrita. Então agora a gente vem para a quarta etapa. Substituir a concentração dos meus íons por S. Então vamos lá, olha só como ficaria. KPS é igual, aonde eu tenho cálcio, eu vou colocar 3 S's. 3 S's vezes, aonde eu tenho fosfato, eu vou colocar 2 S's. E aí um detalhe, as potências ficam lá quietinhas. Então, ó, 3S ao cubo, 2S ao quadrado. Então a gente concluiu a nossa quarta etapa. Da agora para frente, pessoal, matemática. Aí a maneira que você faz matemática, você sabe. Para mim, pouco importa, não é isso que eu falo para vocês, porque matemática é exato. Eu faço de um jeito, você faz de outro. Desde que esteja certo no final, beleza. Tá bom? Então vamos lá agora. Quinta etapa, cálculo. Eu vou começar o cálculo aqui, mas a gente vai ter que apagar o quadro e voltar no próximo quadro para a gente finalizar aí o nosso cálculo. Ou, então eu apago aqui a parte inicial e eu termino aqui, não tem problema. Acho que eu vou fazer assim, dessa maneira. Então, olha só. O meu KPS, a gente vai ter aqui
KPS igual 3 à terceira. Tem gente aí achando que é 9. 3 à terceira. Tem gente falando aí pra mim que é 9. Tá errado. 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Não é 3 vezes 3. É 3 à terceira potência, então é 27. Então, quando eu tenho um número e uma letra para elevar uma determinada potência, tanto o número quanto a letra tem que ser elevado, então, a essa potência. 3 à terceira, 27. S à terceira, S à terceira. Vezes 2 ao quadrado, 4. S ao quadrado, S ao quadrado. KPS é igual 27 vezes 4 vai dar 108. S à terceira vezes S à quarta, o que a gente faz? Quando é multiplicação, a gente conserva a base e somos expoentes, não é isso? Então a gente vai chegar aí, Peraí, tem um negócio errado. Não é S à quarta, né, gente? É S ao quadrado. Eu sabia que tinha algo errado. Então vamos lá. 27 vezes 4, 108. Correto? S à terceira vezes S ao quadrado, conserva a base, somos expoentes. Então 108 S à quinta potência. Tá bom? Eu vou agora apagar aqui essa parte inicial aqui, que a gente consegue finalizar o cálculo aqui. Tá bom? Então, olha só. Vou trazer aqui para o outro lado, tá? Então, ó. A gente tem lá. KPS é igual a 108 S à quinta potência. Agora, olha só. O exercício me dá um valor de KPS, não dá? Tem um valor aí. Que é, aliás, ele me dá o valor de S, que é SA 10 a menos 6. Qual que é o meu valor da minha solubilidade, então? 10 a menos 6. Aqui a gente chega numa situação em que eu tenho que substituir um valor numérico ou para KPS ou para S. Aí vai lá no enunciado da questão. O valor numérico que a gente tem é para S. Então, aonde eu tiver S, eu vou colocar exatamente 10 a menos 6. Então, como é que você vai colocar isso na sua calculadora? KPS, mantém aqui, 108, meu número está aqui, no lugar do S, 10 a menos 6. 10 a menos 6 na calculadora é a mesma coisa que você colocar assim, ó, ESP menos 6, certo? Mesma coisa de você fazer isso. Então, você vai colocar ESP menos 6, fechou o parêntese. Aí, você vai ver aí que tem o exponencial. A sua potência aqui é quanto? 5, não é? Então, você vai colocar o número 5. E aí, aproveitando aqui que eu já tenho o cálculo pronto, a gente vai ter 1,08 KPS igual 1,08 vezes 10 a menos 28. Então, esse é o final da minha conta. Bora fazer juntos? Pegando a calculadora aqui, vamos lá. Vamos fazer juntos aqui, ó. Então, a calculadora está bem aqui para a gente ver. Vamos desde o início, ó. 3 à terceira, ó, só para vocês verem. 3, vamos ficar aqui que dá para vocês verem eu apertando os números. Então, ó, zerei 3 elevado à terceira, só para vocês conferir. Tá no modo científico, vamos colocar no normal. 27, tá lá. 2 ao quadrado, 4, tá lá. 4 vezes 27, tá lá, 108, tá bom? E aí ficou 108 S à quinta lá no final. Então, o que a gente vai fazer agora? 108 S à quinta, então já tá lá o 108, a gente pode fazer aqui, vezes, abrir o parêntese, ESP menos 6, fechei o parêntese, elevo à quinta potência. Então, a gente tem lá 1,08
vezes 10 a menos 28. Ah, professor, eu não consigo fazer direto assim na calculadora. Então vamos fazer sem ser direto? Ó, digitei 108, tá lá digitado. Abri parênteses, a calculadora já entende que aqui você vai fazer uma multiplicação. ESP menos 6, que é a minha potência, que é o meu valor do S. Fechei o parêntese. Exponencial, a minha potência é o 5, não é? Então olha só, 1,08 vezes 10 a menos 28. Então olha só, pessoal, nesse caso, a gente calculou quem? A gente calculou aqui o KPS. O KPS, assim como KC, KP, lá em constante de equilíbrio, não tem unidade de medida. Então, o meu cálculo finalizou aqui. Vamos só recapitular? Primeira etapa, eu vou dissociar o meu sal pouco solúvel, montando a minha reação química. Aí eu vou conferir o meu balanceamento. Segunda etapa, atribuir S para cada molécula que vai participar da minha expressão, um S. Aqui eu tenho 3, então 3S. Aqui eu tenho 2, então 2S. Terceira etapa, escrever a expressão KPS, concentração de cálcio elevado à terceira potência, vezes concentração de fosfato elevado à segunda. Quarta etapa, substituir a concentração do cálcio pela concentração, pelo 3S. Substituir pelo S, então. Fosfato pelos 2S. E aí é matemática. 3 a terceira vai ser sempre 27, tá bom, gente? Não vai ser 9. Se vocês errarem isso na prova, eu vou rir de vocês, tá bom? Brincadeira, tá? Mas 3 a terceira é 27. Isso não é brincadeira, isso é verdade, tá bom? Agora, olha só. Vamos apagar o quadro de novo e a gente volta com outro exercício agora. Pra gente resolver de uma outra maneira. Aqui, a minha dúvida era KPS. Vamos voltar com o exercício agora, aonde a minha dúvida é o S. E aí eu já adianto para vocês. Ó, se KPS a gente caiu em potência, S a gente vai cair em raiz. Raiz quadrada, raiz quarta, raiz quinta. Vamos ver o que o exercício propõe pra gente aí, tá bom? A gente já volta. Estamos de volta, pessoal. Só olha só, no slide 18, vocês vão ver que agora a gente tem um outro exercício que propõe agora a gente calcular a solubilidade molar e não o KPS, como a gente fez no exercício anterior. Então, olha só, vamos ler junto. É um exercício da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O hidróxido de magnésio, então, MgOH2, isso é um sólido pouco solúvel, tá? É uma base fraca, pouco solúvel em água. Apresenta a constante de produto de solubilidade. Então, o KPS, que é produto de solubilidade, 4 vezes 10 à 12ª potência. Uma suspensão dessa base em água é conhecida comercialmente como leite de magnésia. Talvez todos vocês já tomaram isso daí, né, um antiácido, né? Sendo comumente utilizado no tratamento de acidez no estômago. Então ele pede, calcule em mol por litro a solubilidade de hidróxido de magnésio. Então, pessoal, olha só. O que a gente vai fazer aqui é exatamente... A proposta inicial é exatamente o que a gente fazia no exercício anterior. Então, olha só, eu meio que já comecei, mas eu lembrei que a gente tinha que fazer juntos, né? Então, vamos lá. Peguei o meu sal, o meu hidróxido de magnésio, tá aqui, e eu vou dissociar ele. Então, ó, alguma coisa do magnésio para ir para a hidroxila? Não, só o sinal. E da hidroxila para vir para o magnésio? Tenho. Quem? 2, tá aqui. Esse 2 pode sair porque ele está fora do parêntese. Então ficou Mg2 mais aquoso, mais OH menos aquoso. Ainda na primeira etapa, o que falta? Balanceamento. Quantos magnésios eu tenho aqui? 1. Quantos magnésios eu tenho do outro lado? Também tenho 1. Ah, professor, e esse 2 mais? Isso não é quantidade, isso é carga. A gente já falou disso. 1 magnésio, 1 magnésio. Quantas hidroxilas? 1 hidroxila. E aqui a gente tem 2 hidroxilas. Opa, então o que a gente tem que fazer? 2. E aí a próxima etapa nossa, que a gente viu no exercício anterior, era atribuir S. Para cada molécula que participa, um S. Então olha só, quantos magnésio? 1. Então quantos S? 1 S. Quantas hidroxilas? 2. Então quantos S? 2 S, tá bom?
E agora, a próxima etapa é escrever a constante. Então, KPS é igual concentração de magnésio, 2 tem potência, sim ou não? Não, porque não tem número de balanceamento, vezes a concentração de hidroxila, tem potência? Sim, o número do balanceamento é potência. A gente viu também que a quarta etapa nossa era substituir o S. Aonde é magnésio, o que a gente vai colocar? S. Aonde é hidroxila, o que a gente vai colocar? 2S ao quadrado. Mantém. KPS é igual a S vezes 2 ao quadrado, 4, S ao quadrado, S ao quadrado. S ao quadrado. Então vamos juntos. Aí olha só, S a 1 e S ao quadrado, o que a gente faz? KPS é igual a 4S ao cubo. E aí a gente chegou a uma situação que ou eu tenho que ter o valor numérico de KPS ou eu tenho que ter o valor numérico de S. Aí vamos voltar lá no enunciado e ver o que o enunciado me trazia de dados. Olha só, KPS. Então a gente tem valor numérico agora para KPS. Então olha só, aonde for KPS, 4,00 vezes 10 a 12 vezes 10 a 12ª, que é igual 4S ao cubo. Da mesma maneira, matemática agora. O jeito que você resolve, você já sabe, tá? Então vamos lá. Eu resolvo assim. Tudo que tem letra ou aquilo que eu quero descobrir, sempre antes do igual. E aí eu vou colocar aqui o que está antes do igual, eu passo para depois do igual. 4 vezes 10 a 12ª potência. Você deve estar aí se perguntando, e agora? Eu vou pegar S ao cubo. O 4 não estava multiplicando? Vai passar dividindo. Então, 4,00 SP a 12ª, S ao cubo é igual. Vamos pegar a calculadora. E aí a gente já faz juntos aí, tá? Ó, 4SP 12 dividido por 4. Então, vocês chegaram aí a 1,00 vezes 10 a 12ª potência. Agora eu tenho que fazer a raiz cúbica. Então, S é igual. Você pode colocar dessa maneira, Shift, X a terceira, você vai ver que você vai ativar a raiz cúbica. E ANS, que é o resultado que a gente tinha anterior na calculadora. Então, Shift, X a terceira, ANS, a gente chegou aqui a... Vamos só conferir que se meu cálculo está certo. 1 vezes 10 a quarta. Então, a gente chegou aqui o S sendo igual 1 vezes 10 a quarta potência. Se é S, tem a unidade de medida, mol por litro. E aqui a gente finaliza o exercício. Agora vamos juntos fazendo a calculadora. Então, olha só. Vou zerar aqui. Vamos desde o início ali, ó. Lá quando a gente vai substituir. Então, tá aqui. Eu tenho 4,00 ESP menos... Opa, não é menos não. Então, ESP 12, tá lá. 4,00 ESP 12. O que eu vou fazer com ele? Dividir por 4. O que a gente tem lá? 1 vezes 10 a 12. E aí eu tenho que tirar a raiz cúbica, não é? Então, Shift, X a terceira e aperta igual. 1 vezes 10 a quarta potência. Então, tá bem aí. Professor, tem outra maneira de fazer isso na calculadora? Tem, vamos juntos. Ó, 4,00 ESP menos, não é menos, gente, tô com menos na cabeça aqui. 12, então, ó, 4,00 ESP 12 dividido por 4. Tá lá, 1,0 ESP, 1,0
ESP12. Então você sabe que desse valor você vai ter que tirar a raiz cúbica. Qual outra maneira de tirar a raiz cúbica na calculadora sem ser Shift x à terceira? Então eu vou aqui zerar, tá? Vou colocar, qual que é a raiz que eu quero? 3, não é? Raiz cúbica, então eu vou colocar 3, Shift, exponencial. Então vocês viram aí no visor, ó, raiz cúbica. E aí agora eu vou colocar o valor que eu quero extrair a raiz. Então 1,00 ESP12 e vou apertar igual. Tá lá o resultado que a gente tem no quadro e tem aqui na calculadora também. Então tá lá o resultado do quadro, tá aqui o resultado na calculadora. Então olha só, 1,00 vezes 10 à quarta. Lembrando que para essa situação, solubilidade molar, a gente tem sim a unidade de medida, tá bom? Agora a gente volta, próximo quadro a gente volta, transformando solubilidade grama por litro em solubilidade mol por litro, tá bom? Então a gente já vai fazer isso já.